paz do Senhor Jesus, Presbítero Eduardo. Continuando nossa revista Adolescentes da Bíblia, hoje estaremos falando da lição de número 12. Eu, a mãe do Salvador, que se encontra hoje, a qual nós temos como referência nosso texto bíblico, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38, que vai falar sobre anunciação, quando o anjo Gabriel, ele se apresenta diante da Virgem Maria e anuncia a vinda do Salvador, e vai falar também sobre a vinda, sobre a o milagroso nascimento do Salvador através da presença, da interferência do Espírito Santo. Nós temos como texto, nós temos como destaque para essa lição o que se encontra no mesmo capítulo 1, no versículo 30, em que diz assim: Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Esta é o destaque desta lição, quando Maria ficou espantada com o surgimento do anjo e com aquele anúncio dela vir ser mãe e ainda sendo noiva, né? Como poderia ela ser mãe se ela era noiva, era virgem, nunca tinha conhecido homem e tinha se deitado com um homem? Mas o anjo acalma o coração de Maria, dizendo: não tenhas medo, porque Deus está contente, porque Deus sabia que entre todas aquelas mulheres, aquelas jovens, aquelas adolescentes que moravam naquela cidade, Maria era uma pessoa especial. Maria seria a pessoa a qual Deus tinha encontrado graça e estava feliz de ver, saber que Maria, entre todas aquelas mulheres, ela fazia a diferença. Então, nosso texto, o destaque desta lição fica em Lucas, capítulo 1, versículo 30. E nessa lição é interessante, já orientando e explicando, esclarecendo para os adolescentes, desmistificando, né, essa imagem que se tem em que no mundo, no cristianismo, em alguns segmentos do cristianismo, se coloca a Maria, né, esse título que se dá a Maria. Então, nessa lição é interessante, o professor já está esclarecendo para o seu adolescente qual foi o papel de Maria nessa história, nessa trajetória da vinda do Salvador, contrariando completamente o que alguns segmentos do cristianismo procuram enaltecer, fazendo com que venham adorar, venham tê-la como uma pessoa infalível, uma pessoa que foi tão perfeita quanto Jesus. O objetivo desta lição para hoje, ela tem 3 pontos básicos. Primeiro, levar o aluno a desenvolver a obediência e confiança em Deus. Levar o aluno a obter obediência e confiança em Deus. Conseguir já despertar no adolescente essa confiança e saber que ele tem que ser obediente a Deus. Segundo, mediar. Fazer uma reflexão acerca da vontade divina para as nossas vidas. Terceiro, conscientizar os alunos
a viver para Cristo. Esses são os 3 objetivos da lição de número 12. Tópico 1º dessa lição: agraciada. Agraciada quer dizer a mesma coisa que presenteada. Ela foi presenteada para essa grande missão de ser a mãe do Salvador. Ela é a mesma coisa que receber graça, por isso leva esse nome agraciada. Então Maria foi agraciada porque ela foi presenteada entre todas as mulheres para que Deus achasse graça nela, ainda que não merecesse, mas Deus achou graça e fez com que ela, através da vida dela, o Salvador viesse ao mundo. E aí Maria a lição vai dizer no tópico 1º, a jovem Maria ficou espantada e sem entender o motivo daquela saudação. Quando o anjo aparece para Maria e chega para ela para anunciar que ela tinha sido escolhida entre as mulheres para que viesse ser a mãe do Salvador, de Jesus Cristo, ela ficou espantada, né? Ela ficou ali naquele momento sem entender nada do que estava acontecendo. Talvez nem seja mesmo por ele ter anunciado, mas sim pela própria presença do anjo ali diante dos seus olhos, né? Então, para ela foi algo assim surpreendente saber que ela seria, né? Ela seria alguém que daria à luz a uma pessoa tão especial, tão especial. Maria recebeu todas as promessas acerca do nascimento, ministério e reinado espiritual de Jesus. Todas aquelas informações eram espantosas para uma simples jovem como ela. Então, ela receber aquelas informações para ela foi algo que deixou ela bastante espantada de saber que ela seria responsável pela vinda do Salvador. Ela não só, interessante que ela não só foi responsável pelo nascimento, mas também ela foi responsável pela criação e educação do Salvador da humanidade. E também é interessante que Jesus, enquanto criança, Jesus enquanto adolescente, ele sempre obedeceu, ele nunca faltou com respeito com Maria. É bom lembrar e destacar e falar para o seu adolescente que assim como Deus achou graça em Maria, o Senhor também achou graça neste adolescente que nesse momento está sentado aí diante de você, ouvindo esta lição, e que ele tem um grande valor, que Deus ele não está de maneira nenhuma nesse momento na sala de aula em vão, mas sim porque Deus o escolheu e tem uma grande missão na vida desse adolescente. Maria, o texto vai dizer aqui no versículo, nesse capítulo, que Maria era uma mulher desposada, que quer dizer que ela já tinha um contrato, ela já tinha um compromisso, era a mesma coisa que noiva, ela já estava noiva de José, por isso ela já estava encaminhando para um casamento, e com isso ela ainda era virgem, não tinha tido nenhuma relação sexual, porque isso só acontecia depois que fosse consumado o casamento. E aqui o texto vai dizer que vai falar sobre que quando aconteceu dela ficar grávida, Deus guardou Maria de todas as perseguições, Deus guardou Maria de todas as perseguições, de todos os perigos. Deus cuidou de Maria
em todos os momentos para que nada viesse a acontecer a ela, mesmo que viesse ser acusada, mesmo que viesse ser apontada. Deus estava na vida de Maria, guardando Maria de todo o mal. Deus a protegeu de humilhações, infâmias e de qualquer exposição pública. Deus se encarregou, quando Deus escolheu Maria, elegeu Maria, e fez que ela fosse, através da vida dela, fosse realizada o nascimento do Salvador da humanidade. Deus se encarregou de todas as coisas. E assim é nas nossas vidas, assim é na tua vida, adolescente. Você é um escolhido de Deus, Deus achou graça, Deus te escolheu, e por isso Ele há de cuidar de você. Não se preocupe, não fique você preocupado, adolescente, porque Deus, Ele cuida de você o tempo todo. É bom nesse tópico, o professor ele exatamente está passando isso para o adolescente, porque o adolescente, como nós vimos na lição anterior, em que sobre o poder da influência, o adolescente ele é como tem hora que ele se vê impulsionado a ser influenciado por algumas opiniões, por alguns comentários, por algumas situações, e ele é capaz de mudar de opinião, capaz de mudar de atitude, de comportamento, para tentar agradar, para que não sofra nenhuma perseguição, para que não sofra nenhuma humilhação, para que não sofra nenhuma infâmia. Então ele prefere agradar aqueles que estão tentando denegrir a sua imagem com algum bullying ou com alguma ameaça, do que propriamente ficar firme na sua posição. Então é interessante que nesse tópico o professor ele procure passar, para o seu aluno, para o seu adolescente, que ele não precisa de maneira nenhuma, como nós já aprendemos também sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, se prostrar ou se dobrar às ameaças, mas que ele continue como adolescente cristão, como um jovem que frequenta a escola bíblica dominical, confiando em Deus, porque Deus cuida de todos os detalhes. Mesmo ele sendo novo, sendo jovem, mas Deus olha e cuida de todos os detalhes na vida deste adolescente. Ainda por isso, Maria ela sofreu humilhações, mas ela foi exaltada. Você pode sofrer humilhações, mas Deus vai te exaltar se você permanecer confiando, se você continuar obedecendo a Deus. Tópico 3. Obediente à vontade de Deus. Nesse tópico 3, obediente à vontade de Deus, Maria, ela permaneceu, ela foi obediente à vontade de Deus, ela não resistiu, ela não foi rebelde, ela não negou, ela aceitou a vontade de Deus na sua vida. Maria, ela renunciou aos seus planos a fim de aceitar a vontade divina. Maria ela tinha como mulher, como futura esposa, ela já, segundo as orientações que ela recebia, ela já tinha os seus planos de seguir ou de montar uma vida familiar, mas a sua vida ela teve que ser mudada a partir, os seus costumes teve que ser mudado a partir de que ela foi alvo dos planos de Deus, e isso fez com que ela não, com isso ela falou, mas e agora? E tudo aquilo que eu sonhava, e tudo aquilo que eu pensava em um dia fazer? Não, ela simplesmente obedeceu a Deus.
Por isso, olha aí como é fundamental obedecer a Deus. Como eu havia dito no começo, em alguns setores do cristianismo, Maria é erradamente adorada como se fosse uma deusa. E é aí onde eu volto a dizer, é bom orientar o seu aluno sobre esse jovem, para que ele possa já ter esclarecido a diferença de Maria, né? O papel de Maria nessa história, nessa parte da história, porque Maria, nós devemos apreciar, nós devemos reconhecer Maria, mas não chegar ao ponto de adorar Maria, porque muitos colocam a infabilidade sobre Maria, quer dizer, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não falha, uma pessoa que é perfeita. E Maria, ela teve uma vida lá, ela teve a sua vida familiar normal com José. E a Bíblia vai dizer, e eu quero deixar essas referências bíblicas para que você leia com o seu aluno, ou deixe essas referências para que o seu aluno veja na Bíblia, para que ele possa falar assim, entendi, né? É muito bom quando o aluno fala isso, entendi, porque alguns dos seus alunos, com certeza, já nasceram em berço evangélico, mas alguns dos seus alunos podem estar vindo de algum ensinamento de outros setores do cristianismo. E para ele, o que ele sempre viram ou vê na casa dele, talvez seja lá na sua parede um quadro, né, de adoração a Maria, aquela mulher, aquela imagem lá na parede, segurando aquela imagem daquele neném e dando a ela um título de uma santa, né? Mas é bom entender e é bom você deixar aí essas indicações, essas referências bíblicas para o seu aluno. Que João capítulo 3, versículo 13, diz: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser Jesus Cristo. Então Maria, ela continuou sendo um ser humano comum, né? Mateus capítulo 13, do versículo 54 a 56, vai falar sobre a família de Maria. Então vai dizer, de Jesus, vai citar Maria, vai citar José, vai falar sobre os seus irmãos, o nome dos seus irmãos, e vai terminar o versículo assim, e suas irmãs. E Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os homens. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, o único que intercede pelo homem diante de Deus é Jesus Cristo, tá bom? Não há nenhuma outra pessoa que tenha esse poder de interceder pelo homem na terra, a não ser Jesus Cristo. Então, nesse tópico 3, obediente à vontade de Deus, em que vai falar sobre Maria foi uma pessoa obediente, existe destaque na lição sobre a infabilidade de Maria, sobre a infabilidade de Maria, que alguns setores atribuem a ela a uma pessoa que foi uma pessoa assim, no mesmo patamar de santidade de Cristo, mas Maria, ela teve uma vida humana normal, como qualquer outro, tá bom? Nasceu, viveu e morreu aqui na terra, mas Jesus Cristo, ele nasceu entre os homens, viveu entre os homens, mas subiu ao céu. Tópico de número 4, tópico 4 e último, a mãe do nosso Salvador. A jovem Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Que missão! Deus sabia que ela seria capaz de cumpri-la.
mesmo em meio às suas fraquezas e dificuldades, confiaria no Senhor. Deus sabia que mesmo entre as suas fraquezas e as suas dificuldades, ela daria conta da missão que Deus assim tinha escolhido para Maria. E Deus sabe, adolescente. Bom, nesse quarto ponto, está falando, retratando isso com esse jovem, com esse adolescente, que nessa fase de transição, de dificuldades, problemas nos lares, problemas na relação familiar, essa influência que sofre na escola para que venha frequentar ou utilizar qualquer meios que ele, na sua condição como cristão, Deus não se agrada, mesmo com essa crise existencial, esses problemas que existem, que está sobrecarregando, está sobre esse adolescente, e às vezes ele acha que ele não tem condições, mas Deus conhece, Deus sabe dessas dificuldades que você enfrenta, Deus sabe das suas fraquezas, dessa fase difícil que você está passando, dessas crises, mas Deus te escolheu e Deus sabe que você tem capacidade para que você possa dar conta dessa missão e dessa chamada que Deus tem na sua vida. Todavia, a promessa da morte do Messias para a remissão dos pecados do mundo deveria ser cumprida. Aí está. Então, todavia, as promessas do Senhor, ela deveria ser cumprida. Maria sabia que ela não poderia ter influência, não poderia interferir em nada, porque já estava dentro dos planos de Deus, que Jesus Cristo haveria de padecer pelos pecados, porque João capítulo 3, versículo 16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Maria foi uma figura importante no ministério de seu filho. Foi sábia, paciente, sofreu calada a sua dor de mãe. Assim também é importante que aceitemos os planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes você pode até pensar que está desperdiçando a sua juventude, renunciando os prazeres para viver em santidade, mas saiba que Cristo é a maior alegria que um adolescente pode experimentar. A alegria do mundo é superficial. Pense nisso, tá bom, adolescente? Vamos fazer uma reflexão, como a lição ela pede no começo, como é dito aqui num dos objetivos da lição, é que nós fazermos uma reflexão sobre a vontade divina para as nossas vidas. Então, o mundo, como diz aqui, o mundo ele oferece uma alegria, mas essa alegria é passageira. E nos últimos tempos nós temos visto muitos adolescentes que têm perdido a sua vida, têm tido a sua vida ceifada, porque têm procurado trilhar essa alegria que o mundo oferece. Essa alegria que o mundo oferece, ela é passageira. Às vezes você pode achar, jovem, que você está desperdiçando dos seus prazeres, está desperdiçando da sua juventude por estar dentro da igreja, estar nesse domingo, na escola bíblica dominical. Mas saiba que você está fazendo o melhor investimento da sua vida, o melhor investimento do teu futuro, porque você está aproveitando os momentos de ouro da tua vida, que lá na frente você vai colher frutos, lá na frente você vai colher muitas coisas boas para a sua vida. Aí sim, lá na frente você vai viver a verdadeira alegria,
porque você vai ter paz na sua vida, você vai ter sucesso na sua vida, você vai ter uma família bem constituída, você vai ser um obreiro aprovado, certamente você vai ter seu ministério, certamente você vai ser vai ter o seu ministério de louvor, você vai ser um pregador, você vai ser um missionário, você vai ser uma dirigente de círculo de oração. Certamente você, por hoje, está na escola bíblica dominical, vai colher bons frutos e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Por isso, assim como Maria, adolescente, seja obediente e à vontade de Deus e ao chamado na tua vida. Que Deus o abençoe. Aguardamos você na próxima lição de número 13, que é já a última lição do término dessa revista Adolescentes da Bíblia. Fiquem com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, te aguardamos na próxima lição.